Olá pessoal, está começando mais um programa Nossos Pesquisadores e hoje a nossa conversa é com o pós-doutorando Ramon Rosa do Instituto de Física de São Carlos. Ramon, conte um pouco da sua trajetória acadêmica. Oi, Vivi, obrigado pelo convite para dar essa entrevista. Bom, eu comecei minha trajetória acadêmica fazendo graduação em bacharelado em Física na Universidade Federal do Paraná e depois disso, durante a graduação ainda eu fiz iniciação científica lá, né? Então eu trabalhei um pouco com física da matéria condensada e semicondutores. Depois disso, então, eu fiz o mestrado também na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, em Engenharia e Ciência dos Materiais, onde eu trabalhei com produção e caracterização de nanopartículas em meio líquido. Então, foi então que eu vim para cá, para São Carlos, né, onde eu comecei meu doutorado em Física na USP, no grupo de ótica, e eu trabalhei com o desenvolvimento de um microscópio, o microscópio de tempo de vida de fluorescência, para aplicações biológicas, né? Então, para diagnóstico de doenças e, enfim, de doenças de pele. Ramon, como surgiu o seu interesse pela ciência? Quando você era criança, alguma coisa assim? Então, na verdade, eu acho que sim, quando eu era criança, né? Eu tenho para mim, assim, que toda criança tem o interesse pela ciência e, infelizmente, elas acabam perdendo, seja pela forma como isso é apresentado na escola ou como a curiosidade, né, por assuntos, às vezes, que os pais não sabem responder os porquês e tal. Eles acabam desencorajando essas perguntas e, com isso, retirando esse interesse pela ciência, que, no fim das contas, é interessante, né? É interessante, sobretudo, para crianças e adolescentes, enfim. Que é a curiosidade em conhecer algo novo. Exatamente. A curiosidade por aquela dúvida boba, né? Que não tem nada de boba na realidade, mas às vezes por não ser uma resposta que os pais sabem dar, que às vezes os professores sabem dar, uma pergunta tão boba quanto, por que o céu é azul? A criança acaba perdendo essa curiosidade por questionar essas coisas, sabe? Essas coisas que são tidas como, o céu é azul porque é azul, ponto final. Então, acabam perdendo esse interesse, assim, que no fim das contas é o interesse pela ciência. Entendo. E como você veio parar aqui em São Carlos? Eu tinha vindo já para São Carlos durante o mestrado, eu acho, o começo do mestrado. Eu vim para uma escola que teve aqui em São Carlos, Escola Avançada de Ótica e Fotônica, onde eu conheci o instituto, eu conheci, né, os grupos de ótica e fotônica nessa ocasião. Eu acabei me interessando bastante ao longo do mestrado para essa área, com uma possibilidade de aplicação biológica, mais para a área de medicina, da física. E, dada minha formação em física, eu acabei escolhendo vir para cá e trabalhando nessa área, que foi o desenvolvimento desse microscópio que hoje está sendo testado para diagnóstico de câncer de pele. Ramon, como o IFSC auxilia na sua formação e o CEPOF também? O IFSC, ele é um centro de excelência no Brasil e fora, né? Então, acredito que é um dos melhores institutos de física, sem dúvida um dos melhores do Brasil, e também certamente está ali entre os melhores do mundo, dada a sua infraestrutura e a qualidade, acho que a qualidade dos professores, a qualidade dos laboratórios que a gente tem a chance de trabalhar aqui. Então, com certeza isso fez uma diferença bem grande na minha formação, ter a possibilidade de trabalhar com instrumentos e profissionais e pesquisadores de tamanha excelência. E o que você estudou no doutorado, especificamente? Bom, no doutorado eu fiz a construção, o projeto, a construção, a caracterização desse microscópio, que ele é um microscópio de tempo de vida de fluorescência. Ele é um pouco diferente daquela noção que a gente tem de microscopia usual, porque ele não trata apenas de ampliar uma imagem, permitir que a gente veja uma imagem com grande ampliação, mas ele permite que a gente adquira informações através dessa medida de tempo de vida de fluorescência da imagem que a gente não poderia
extrair simplesmente olhando com uma lupa ou com um microscópio usual. Então a gente consegue extrair com esse tipo de microscopia uma informação que pode ser correlacionada com a bioquímica do tecido. Então, pequenas alterações bioquímicas que muitas vezes elas precedem alterações morfológicas que seriam daí sim vistas com a simples visualização das células ou que pudessem ser detectadas por tato, etc. Então essas modificações elas poderiam em princípio ser detectadas com esse tipo de microscopia e isso auxiliaria, por exemplo, na detecção de, por exemplo, lesões malignas que possam estar surgindo num tecido, naquela fase onde ainda existe só alteração bioquímica, onde o tecido começa a se comportar de uma forma diferente antes do crescimento de um câncer, por exemplo. Então, já é utilizado. Eu construí esse equipamento, né? Ele foi completamente construído para esse propósito. Hoje em dia ele está no Hospital Amaral Carvalho em Jaú, que é um centro de excelência no tratamento de câncer. Então esse equipamento ele está localizado na seção de pele, né, tecidos moles e pele. Então sendo utilizado hoje em dia está naquela etapa de teste. Então a gente está fazendo várias imagens para que a gente possa ver se realmente qual é a capacidade, quais são as limitações desse tipo de técnica. Então ele está sendo utilizado, mas ainda nessa fase de teste. Então ele não substitui por hora nenhum processo padrão, né? Então os médicos eles não se baseiam nas nossas imagens para tomar nenhum tipo de decisão, mas ele tem sido testado sim e é difícil dizer agora, na realidade, sem um estudo profundo, né? A gente costuma ser muito cuidadoso para não dizer nada sem uma evidência cabal, mas a gente está bem otimistas com o resultado que a gente tem tido lá em Jaú. Tomara que dê certo, porque vai alcançar uma população muito grande. O câncer de pele, né, ele é uma das doenças bem prevalentes, né? Eu não tenho estatísticas agora de cabeça, mas é um problema de saúde bem sério, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, a gente está bem otimista mesmo que possa alcançar alguns resultados relevantes com esse tipo de técnica. Ramon, e qual é o seu projeto atual no pós-doutorado? Bom, finalizado o doutorado, né, eu acabei mudando bastante de área na realidade, então eu fui trabalhar agora num grupo de física atômica, que apesar de parecer um mundo todo novo para mim, de fato, assim, eu acho que tem muita coisa nova, né, e a gente tá sempre aí para aprender mesmo mais coisas. Mas é onde eu senti que eu poderia contribuir mais com as habilidades que eu desenvolvi mesmo durante a minha formação toda, que seria a montagem, tem muita ótica envolvida, né? Acho que esses experimentos eles são majoritariamente ótica, assim, assim como acho que em várias partes da física, assim, a gente tem utilizando a ótica de formas diferentes para trabalhar com essas coisas. Então, nesse meu novo projeto agora, no pós-doutorado, eu estou trabalhando com o aprisionamento e resfriamento de átomos de disprósio. Então, ele é um átomo, né, por que o disprósio? É porque ele é um átomo extremamente dipolar. Então, ele funciona como cada átomo como se ele fosse um ímã bastante forte, né, para a escala atômica. Então esses pequenos ímãs, eles têm dinâmicas diferentes daqueles átomos não dipolares, que a gente entende, por exemplo, ímãs, né? Existem posições onde eles se repelem, eles se atraem, e como se comportaria uma nuvem
quântica, uma nuvem extremamente fria, né, de átomos, onde cada átomo tem um comportamento desse como um pequeno ímã. Então a gente chama de um gás quântico dipolar. E a gente quer estudar realmente experimentalmente como esses átomos, como esses gases se comportam. Com qual finalidade? A finalidade desse projeto seria a geração de conhecimento pura, assim, a ideia da física básica, né, a ideia das ciências básicas, é que a gente nem sempre parte na busca de um conhecimento imediatamente para ter uma aplicação imediata, como foi o caso do meu doutorado, né, uma produção de um equipamento para um fim aplicado, mas a gente entendendo essas coisas significa que a gente está gerando um conhecimento, a gente está colocando mais uma página num grande livro que a gente tem de compreensão da natureza mesmo, né? Então, assim, a simples compreensão da natureza, ela pode não ter uma aplicação que a gente enxergue de imediato, mas como a gente vê hoje em dia com quase qualquer tecnologia, né, como smartphones, GPS, essas coisas são baseadas e elas são extremamente dependentes de um conhecimento da natureza que foi adquirido previamente. Então, nesse projeto, a gente não tem uma aplicação imediata, mas seria mais mesmo contribuir com essa página nesse grande livro que é Compreendendo como a Natureza Funciona. Ramon, fazer pós-doutorado auxilia na sua formação acadêmica? Sem dúvida. Eu acho que eu já estou agora há quase um ano, na realidade, no pós-doutorado. E eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas diferentes, com técnicas diferentes. E eu sinto assim que eu acho que esse grupo, esse laboratório contribuiu mais para mim, né, para minha formação. Eu sinto que eu aprendi mais, eu absorvi mais desse laboratório do que eu tive a oportunidade de contribuir. Então, assim, eu realmente sou muito grato por ter tido essa oportunidade, por estar tendo essa oportunidade de trabalhar. Você gostaria de seguir carreira acadêmica, dando aula, continuando? Idealmente, sim. E também eu tenho gostado bastante da área de física atômica. Então, idealmente, eu diria que eu gostaria de seguir a carreira acadêmica nessa área agora que eu tenho trabalhado no pós-doutorado. Isso é muito bom, porque mostra que você está gostando do que você está fazendo. Sim, eu acho que todo dia a gente sai com um problema na cabeça, alguma pergunta daquelas que você vai para casa e fica pensando naquilo, assim. Eu acho que isso é o sinal de que você está querendo voltar para o laboratório e tirar aquela dúvida. Você está inquieto. Você está inquieto, exatamente, que eu acho que é o que mostra que você tá gostando, né? No caminho certo. Principalmente para essa área científica, assim, essa dúvida, essa curiosidade de querer voltar lá e testar e ver se vai funcionar. Então tá bom. Ramon, você pode falar um pouco mais pra gente sobre o seu projeto do pós-doutorado? Eu tava vendo, tem o FLIM, que é o microscópio de tempos de vida de fluorescência. O que seria isso? Tá, esse seria do caso do doutorado. Do doutorado? O FLIM, ele é uma sigla, né, do inglês, ele significa microscópio de tempo de vida de fluorescência. E quando a gente fala de tempo de vida de fluorescência, a gente está dizendo, ou está se referindo à dinâmica do processo físico que é a fluorescência. Então eu vou fazer uma comparação que eu acho que, como a fluorescência é um processo que tipicamente é muito rápido, né, numa escala que a gente não é palpável para a gente, né? São processos que acontecem em centenas de picosegundos, nanosegundos, são escalas de tempo muito pequenas para a gente conseguir ter uma noção real do que é. Eu sempre gosto de traçar esse paralelo com a fosforescência. Ela é um processo bastante similar com a fluorescência, né? E, por exemplo, sabe quando a gente tem aquelas interruptores que após apagar a luz eles continuam acesos com
acesos com um verdinho bem leve, aquilo vai esmaecendo ao longo de várias horas. Aquele processo é fosforescência. Tá? A origem ela é muito similar à da fluorescência, exceto por uma diferença técnica dos níveis eletrônicos que estão envolvidos nessa geração de luz. Então, aquelas várias horas que aquilo demora para apagar, a gente poderia olhar para esse decaimento da emissão de luz de forma a definir um tempo de vida médio que aquilo permanece aceso. Tá? Então, nesse caso, é exatamente a mesma coisa que a gente faz no caso da fluorescência, exceto que é um fenômeno muito rápido. Então, ao invés de a gente ter várias horas, a gente tem efeitos que duram na escala de 1 nanosegundo, que seria 1 segundo dividido em 1 bilhão de partes. Então, assim, é um fenômeno muito rápido. Por exemplo, uma câmera não poderia filmar, né? Mesmo uma câmera super rápida, ela não poderia filmar. Uma câmera padrão super rápida não poderia filmar. Então, a gente precisa construir uma instrumentação um pouco mais complexa, que seja capaz de resolver esses tempos super curtos. Então, ao invés de ter uma imagem de intensidade de luz, como normalmente é uma microscopia, essa região é clara, essa região é escura, de uma célula, por exemplo, o núcleozinho é mais escuro, a região fora é clara. Nessa microscopia, a gente olha, além de para isso, a gente olha também para o tempo que cada região, por exemplo, então, nesse exemplo, por exemplo, o núcleo da célula, a gente não olha para ele emite mais ou ele emite menos luz. A gente olha para essa emissão, ela dura mais ou menos tempo, então ela pode durar 1 nanosegundo, 2 nanosegundos, meio nanosegundo. Então a gente procura gerar um contraste dessa imagem, nessa imagem, então separar essa região clara e escura, mas essa região com tempos de vida mais curtos e essa outra com tempos de vida mais longos. E o que a gente observou, o que é reportado na literatura, é que esse tempo de vida, ele diz, no caso de tecidos biológicos, sobre alguns processos bioquímicos que possam estar acontecendo. Portanto, a gente se interessou de olhar para isso, nesse projeto, visando lesões de pele. Então, por exemplo, a pessoa apresentou uma mancha que de repente pode ser maligno ou benigno. O processo padrão seria o exame clínico pelo dermatologista. Então, o dermatologista ele pode tomar algumas ações, ele pode olhar, apalpar, olhar com alguns instrumentos, pode fazer uma biópsia. Mas, então, tudo isso ou demanda do processo invasivo da biópsia, da remoção de tecido, análise laboratorial, ou demanda da experiência dele, de olhar para aquilo e dizer, olha, isso pode ser uma lesão maligna, isso pode ser uma lesão benigna, separar entre tipos de lesões e definir um tratamento. Com esse tipo de microscopia, o que a gente espera, a gente realmente não espera substituir completamente esse tipo de procedimento, mas a gente espera fornecer uma ferramenta a mais para que o dermatologista possa dizer, olha, esse equipamento me demonstrou que essa região, a região da manchinha branca, teve ou não teve uma modificação do metabolismo celular. Então, não teve uma modificação bioquímica muito significativa, não foi detectada por esse tipo de técnica. Sem ser invasivo. Sem ser invasivo. Então, ele é um procedimento completamente não invasivo, né? Eu acho que ele é classificado como minimamente invasivo porque a gente toca. Mas é isso, assim, o instrumento toca, ele não produz nenhum dano, nenhum nada, e o resultado ele é adquirido imediatamente. Então, seria mesmo gerar essa nova técnica que possa ser mais uma ferramenta que auxilie na discriminação e na discriminação rápida de lesões desse tipo. Que é esse aparelho que está no hospital. Que é esse aparelho que está no Hospital Amaral Carvalho, em Jaú. Então, tá bom. Vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho.